Ganhamos. Esse daqui é o pós-jogo de Fluminense e Portuguesa. E o principal é esse. Sempre começa com o principal sendo esse. A gente ganhou a partida, 1-0. E a gente vai debater mais. Esse formato tá diferente, não tá achando? É porque tá em vídeo, né? Eu, nesse ano, tomei algumas decisões, né? Inclusive, pra quem não sabe, serei pai, né? Minha esposa tá grávida e tô ali dimensionando também algumas idas ao estádio ou não, até pra cuidar da família mesmo. Hoje foi um dos dias que eu não fui ao estádio. Estou aqui, tô lançando vídeo pós-jogo, também voltando esse hábito antigo. Mas você, claro que você pode participar colocando aqui embaixo nos comentários as suas opiniões sobre essa partida. Conto muito com a opinião de vocês, beleza? Mas vamos lá, porque o Fluminense ganhou por 1-0 da Portuguesa. Assistiu o jogo. Se não assistiu o jogo, não só assistiu, como comentei lá no canal do Casimiro, lá na Twitch. Muito obrigado ao Casimiro, agradeço aqui do Raiz Tricolor também pelo convite. Comentei o jogo por lá e uma atuação que a gente, assim, como o título pode falar, individualmente, o Fluminense foi bem. E era o principal. Fez o que importava. O Fluminense fez. O que importa pra esse jogo? Foi o que o Fluminense fez. À frente, acima do que importa? Não. Teve algumas coisinhas ali. Mas como eu falei, a análise pocket, ela não avalia tanto, eu não gosto de avaliar tanto aqui individualmente cada peça, cada jogador. Eu gosto de focar mais no time, né? No que Abel Braga escalou, na forma como se desenhou o jogo, etc. Mas nesse jogo não tem como fugir muito disso. Eu vou lançar uma análise individual, né, claramente, de cada jogador. Mas foi assim, as chances, quando você olha o time coletivamente, o Fluminense dominou a partida da Portuguesa. Em nenhum momento, talvez teve uma chancezinha da Portuguesa ali que o camisa 19 chutou meio que de bico, meio errado, que talvez possa ter passado uma impressão de que a Portuguesa pudesse arrumar alguma coisa. Teve 2 chances em bola aérea, bola parada, mas tirando essa chance que foi no mole de Lucas Claro, a Portuguesa não ameaçou em momento nenhum o Fluminense. Defensivamente, eu acho que a estrutura dos 3 zagueiros só teve um ponto falho em Lucas Claro. Talvez tivesse que rever o jogo depois pra ver se teve uma forçação maior por aquele lado, enfim. Mas acredito que foi um desempenho, uma questão de desempenho mesmo do jogador do Fluminense. Do lado de David Duarte, foi menos exigido, e já Manuel bastante exigido pelo centro. Por quê? Porque o Fluminense saía com a bola com o Manuel, principalmente. Forçou muito essa saída por dentro. E isso fez com que o Fluminense, exigindo mais do seu zagueiro nesse passe, tivesse um bom rendimento de saída de bola, porque Manuel, o mais exigido, deu 50 passes e não errou nenhuma. O Fluminense teve uma saída de bola mais tranquila e de mais qualidade. Do meio pra frente, a gente viu isso em lances com Calegari cortando e batendo na trave, Natan cortando pra bater rasteiro, isso com 14 e 16. Teve lance aos 23, com o Cris Silva batendo de fora da área uma bomba, o goleiro fazendo a defesaça no ângulo. Teve mais chance também com o Martinelli batendo na trave. Todas essas bolas da frente da área, chutando pro gol de média distância. No primeiro tempo, até destaquei isso lá, o Fluminense tinha 14 ou 12 finalizações, nenhuma de Germancano, o atacante do Fluminense. O Fluminense tinha no primeiro tempo 3 finalizações de Calegari, 2 de Cristiano, 2 de John Arias, 1 de Martinelli, 3 de Natan e 2 de Nonato. Ou seja, os meias, os atacantes que são meias, né, meio que de origem ou pontas ali, Natan e John Arias, e os laterais. Mas o centroavante, a bola não chegava no miolo da área. A dificuldade da coletividade, de você ter o entrosamento de 2 pontas que não jogaram juntos, tanto Arias quanto Natan, e de ter 2 volantes ali. Por mais que o Nonato pise mais à frente, Abel vê Nonato como um meia, ele já citou isso em entrevista, inclusive, como mais como Iago Felipe, menos como André. Ele não tinha jogadores de armação. Foi um bom primeiro tempo do Fluminense, mas a única chance, a vera, que rolou mesmo, de gol, por mais em que pese ter tido 2 bolas na trave, foi John Arias pressionando o goleiro, um mérito dele, de pressão de goleiro, e vou tocar nesse assunto também depois de como com o Germancano isso acontece mais. Roubou a bola e ele até bate certo, porque aquela bola, girando, era difícil de se chutar. Ele até bate bem, bate certo, assim. Mas o que complicou ali dele é que não era pra ele bater. Ele tinha que ter tentado dominar aquela bola. Era uma bola difícil de chutar. Não tô dizendo que ele bateu certo. Bater certo era ir pro gol, óbvio. Mas ele tinha que ter tentado dominar ali, que ele tava cara a cara com o goleiro. Perdeu um gol sozinho. Um gol esse que o John Arias também vai perder no segundo tempo, num bolão de Luiz Henrique, onde poderia ter matado o jogo. O Fluminense poderia ter aberto o placar com facilidade no primeiro tempo. Volta pro segundo tempo, Abel mantém o time, viu bastante mais dos jogadores, só que Germancano começa a aparecer.
Principalmente finalizações, naquele forma que eu sempre brinco, que é, ele domina, ajeita e chuta. Domina, ajeita e chuta. Ou tira a parte do ajeita, ou tira a parte do domina, só chuta e etc. Cano foi o jogador que mais finalizou, disparado que mais finalizou no segundo tempo. Teve 3 finalizações. O jogo deu uma mudada de figura pro segundo tempo. O Fluminense passou a habitar mais o ataque, jogando de maneira mais incisiva. E o time da Portuguesa vai cansando. E aquela pressão feita mais lá na frente, aquela pressão chegando em cima do adversário, que, como eu falei já algumas vezes, é diferente quando se tem Germancano de Fred. Por mais que Cano não é o Usain Bolt. Ele não é esse cara. Mas ele é um cara com disposição física, com uma velocidade, com um desempenho físico, que chega bastante lá na frente e vai pressionar. E com o John Arias ali do lado dele, que também é, enfim, mas os outros pontas também são, tanto o Bigode quanto o Luiz Henrique também são esses jogadores mais de pressão, o Fluminense começou a roubar mais bolas na parte ofensiva. E necessariamente você pode falar assim, pô, Gabriel, mas eu olhei aqui os dados do Footstat, e quando eu olho desarmes, não tem nenhum de Germancano, nenhum de John Arias. Quando eu olho interceptações, não tem nenhum de Germancano, nenhum de John Arias. Mas às vezes não é simplesmente a roubada de bola, como aconteceu, tá? Inclusive deve estar errado isso aqui, né? Porque John Arias desarma o goleiro, né? Mas beleza. Não é isso. A pressão faz o cara dar o chute errado pra frente. E aí o Fluminense rouba a bola e vem no contra-ataque. Isso aconteceu algumas vezes no segundo tempo. Principalmente no primeiro tempo acontece mais, mas normalmente a jogada finaliza num chute de fora da área. E no segundo tempo, em que pese o cansaço do time da Portuguesa e do time do Fluminense, o Fluminense começa a ser um pouco mais perigoso. E num lance de lateral pra área, olha o lateral pra área funcionando aí, hein? Tem gente que bate nas coisas. O Fluminense deve ter jogado, sei lá, 10 laterais pra área até agora na temporada. Um saiu gol. Aí você fala, pô, Gabriel, 10 pra sair um gol? Mas se o lateral pro lado também não sai gol não, jovem. Então, né? Então não dá pra dizer que a estatística é ruim. Raspada de cabeça. E Germancano domina, ajeita e bate pra fazer o gol. Fazer o gol não, no caso dele é pra fazer o L. Fez 1-0. No momento que o Fluminense precisava fazer o gol, já tinha que ter feito o gol desde antes. Aquilo abre as portas do jogo pro Fluminense, porque a Portuguesa tem que sair mais, ainda fica um pouco retraída. Só que a Abel acaba demorando a mexer. O Fluminense já não tinha mais tanto gás. Nonato tava extasiado, Martinelli também. Só que o Martinelli tinha uma resistência um pouco maior. O Fluminense já tinha mais dificuldade de atacar com os dois laterais. Passou a jogar muito mais pela direita do que pela esquerda. Você olha o mapa de calor do primeiro tempo pro segundo tempo, você vê a mancha do lado direito. O primeiro tempo forçou muito do lado direito, mas também tinha lado esquerdo com o Cris Silva. No segundo tempo, é praticamente só lado direito, porque Natan abre mais, o Cris Silva segura, e o Fluminense fica sem muita jogada por aquele lado, força mais pro lado direito. Quando a Abel vai mexer, já é 30 do segundo tempo, demora bastante a mexer nesse caso, mas coloca Luiz Henrique e Iago, 2 jogadores que são titulares. As mexidas de Abel, por mais que ele tenha colocado Ganso, né, que era o que o torcedor queria ver, deu 3, 4 passes, a torcida se animou, de brincadeira, obviamente, mas tira aquela polêmica, né, de Abel não gosta de Ganso, enfim, toda essa confusão. Foi importante Ganso ter estreado, mas ter jogado 3, 4, deu 3 passes no jogo, né? Foi importante isso. Deu 4, na verdade, conferi aqui agora, deu 4 passes. Eu achei que as mexidas de Abel, Luiz Henrique e Iago, ok, ele tava poupando, mas eram jogadores que deviam ter um bom desempenho físico. Mas poderia, no momento em que ele lança o Bigode, poderia ter lançado o Matheus Martins. Ah, Gabriel, mas ele voltou de treinamento agora. Até o Matheus Martins voltou um pouco antes do resto da galera. Mas ainda assim, bota o moleque pra jogar 10, 15 minutos, cara. Vai que corta pra direita, mete um gol, aumenta 1 milhão na venda. Enfim, zoando, óbvio, mas você dá uma experiência ali pra ele que ele não vai ter no Brasileirão. Ele só vai ter no Brasileirão contra o Juventude fora de casa perdendo de 1-0. Que é o momento que a Abel vai olhar pro banco, tá John Arias suspenso, tá Luiz Henrique com a seleção brasileira, e ele vai olhar e trouxe o moleque da base e vai colocar o moleque da base. Então assim, faz essa parada, coloca pro jogo. Achei que a Abel errou nesse ponto. Bigode entra, óbvio, não tem problema nenhum com o Bigode entrar, mas poderia ter utilizado este jogo, que óbvio ainda tava 1-0, não tava um jogo ganho, pra poder fazer essa rotação ali na reta final. Luiz Henrique dá 2 passes sensacionais, um deles Arias sem pedido, mas outro Arias não tá. E Arias, mais uma vez, não vou usar o termo que eu ia usar aqui, mas deu mole na reta final. Só pra esclarecer, eu ia usar o termo pipoca, mas que a Arias pipocou, né? Mas 2 bolas cara a cara com o goleiro, na segunda
passe espetacular de Luiz Henrique, ele ganha fácil do zagueiro na corrida. Na hora de tirar, o goleiro faz uma boa defesa, mas perde o gol. Era o gol, talvez, pra Arias falar bem assim, Abel, você tem uma mudança pra fazer pro jogo de terça-feira, sou eu, tá? Eu. Joe hablo pra Libertadores e sou o Joe, que vou ser titular. Se vira pra me colocar. Mas ele acabou perdendo essas duas chances. Mas, dito tudo isso, como eu falei, é importante, até nessa análise eu fiz muito a questão individual, né? Bate menos na tática do time, até porque eu gosto muito de ver a tática do time desenhada do estádio, né? Estou com a visão ampla, não estou ali só na caixa da televisão. Gostei da atuação do Fluminense partindo desse ponto individual. Eu diria que, tirando o Lucas Claro, que não foi para mim foi um pouco negativo, eu tinha a expectativa dele estar melhor, né, do que ele vinha, e ele veio no mesmo ritmo do que nos jogos anteriores. Tirando esse caso de Lucas Claro, tem pra mim que todo jogador ali, nenhum deles sai pior do que entrou. Não vou considerar aqui os reservas, né? Porque entraram já... jogaram... Que reserva que mais jogou 13 minutos. Mas nenhum ali, ó. Você pode pegar a escalação inicial do Fluminense. Fábio nem encosta na bola. Você pega Calegari, eu vou fazer análise individual depois, mas Calegari, Cris Silva, os 3 zagueiros, como citei, no caso sem Lucas Claro. Nonato Martinelli, os atacantes com John Arias, Natan e Germancano, todos que começaram o jogo saem melhores ou iguais ao começar. Eu acho isso positivo. Comparar o rendimento desse time reserva do Fluminense, por mais que quem tenha entrado tenha sido jogadores titulares, né, no banco, tirando o Ganso, pelo menos foi positivo pra mim ao olhar e ver que dos 4 jogadores que entraram, né, 3 são titulares, mas dos 11 que jogaram, a maioria, tirando um, pra mim, teve um fator positivo nesse jogo. Lembrando que são reservas. Quarta-feira tem Nova Iguaçu, lá no Luso Brasileiro. Estarei lá, torço para que o desempenho da equipe titular do Fluminense e para que Abel reveja algumas táticas dele. Não tem como ele querer jogar da forma como ele jogou hoje com o Fred no ataque. O Fred não vai desempenhar essa função que o Cano desempenha. Não tem como ele querer jogar com um meio de campo um pouco mais criativo, colocando 2 volantes, colocando Iago Felipe para armar. Por mais que ele perca o desempenho na lateral, da postura do jogador mesmo, pra mim é relevante a necessidade de Iago Felipe virar ala pra entrar, não necessariamente Natan ou John Arias nesse momento, pelo meio. Entrar um jogador que tenha mais chegada na frente. Mas venceu. O importante nesse jogo, além da vitória, era ver atuações individuais e todo mundo, né, já destaquei aqui alguns, me agradou. Até a próxima. Valeu.